Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Cast Chef. Hoje eu tenho o prazer imenso de trazer o meu irmão, que a gastronomia também me presenteou, Márcio. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Estevam. Prazer é todo meu estar aqui com essa podcast aqui junto com você, onde eu vi muitos amigos meus aqui participando também. Aqui é uma verdadeira terapia, cara. Aqui a gente vai trazer vários companheiros nossos, conhecidos e não conhecidos, né? Para poder falar um pouco da gastronomia, da rotina que acontece nos bastidores, é ou não é? Isso mesmo, verdade. É isso aí. Meu irmão, diz para mim, quando foi que você iniciou na gastronomia? Então, antes de tudo eu começar na gastronomia, eu sou pernambucano, né? Então, moro na cidade de Garanhuns. Alô, Pernambuco, um abraço a todos aí. É isso aí, um abraço ao pessoal de Garanhuns aí, que eu sei que já vai ver esse vídeo. Com certeza. Então, na época, antes de chegar aqui em São Paulo, trabalhava de mecânico, né? Compositor, isso, os anos foi se passando, né? Trabalhava em supermercado. Você foi mecânico também, cara? Isso, mecânico. Legal. Tirava ali alternador, relé de piscas, parte elétrica, mas não sabia muito porque estava iniciando, né? Certo. Mas se diz mecânico, chegava todo melado de graxa. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, cheguei a trabalhar no supermercado, né? No mercadinho do bairro, na época, no Jardim Rincão. E foi quando eu conheci a gastronomia, foi quando eu conheci a Editora Abril. Editora Abril. Isso, lá onde eu trabalhei muitos anos lá. Foi lá para a minha primeira cozinha, onde eu trabalhei. Certo. E lá era industrial? Isso, cozinha industrial. Legal. Fazia refeição para 1.300 pessoas. É muita refeição, né, cara? Isso mesmo. E desde de cara, logo no começo, quando eu comecei, como qualquer um, a maioria, né? Começa sempre lavando panela. Ah, você foi steward também, né? O Stewart, comecei como Stewart. Passei pouco tempo, no máximo uns 2, 3 meses, mas quando eu me identifiquei, logo de cara, mesmo eu estando ali na lavagem de panela das louças, eu sempre achei interessante quando eu via os caras tudo ali no fogão, cozinhando, fazendo aquelas comidas todas. É lindo de ver, né, cara? Nossa, é maravilhoso. Tem um detalhe também, eu peguei, na época que eu peguei também, era uma cozinha muito bruta. Ah, eu passei por isso. Então você entende. Então, assim, quando uma cozinha que eu peguei tinha muito nordestino, sou nordestino também, então assim, era baiano, cearense, tudo junto, então assim, o pessoal era muito... Muita testosterona, né? Isso aí que acontecia, quando eu já encostava no fogão, os cabos já me deixavam eu... Eles não deixam. Galera, veja só. Todos os profissionais que passaram aqui, tem esse detalhe, passaram pela pia. É importante, é um padrão, cara. É importante a gente começar de baixo para que a gente consiga ter um pouco mais de conhecimento. Humildade, né? Isso mesmo. E o que eu acho interessante justamente, como você falou, na pia, por quê? Porque a gente sabe que ali a gente está vendo todos os desperdícios de comida. Exato. A gente pensa sempre, nossa, que absurdo, tanta comida jogada fora, o pessoal joga isso fora. A gente não entende, às vezes, o processo. Exatamente. Mas é dali que você vai começar a ver, quando a gente olha lá para o fundo, a gente vê como está trabalhando, temperatura, nutrição, tudo aquilo ali. Então, assim, você sente o prazer de estar naquele meio para você entender, às vezes, por que é que muitas comidas, às vezes, é jogada fora. Exato. A falta de controle que o pessoal tem, que o cozinheiro tem para, tipo, produzir menos, para não ter tanto desperdício. Então, às vezes, você tem que viver os dois lados. Viver o lado do cozinheiro e o lado que você está vendo ali de tanto desperdício. Exatamente. E foi uma das coisas que me motivou muito, justamente na época, era justamente isso. Que quando eu cheguei, eu vi aquela pia cheia de louça, comida para jogar, aquele monte de coisa. Então eu ficava pensando, nossa, mas esse monte de comida jogada fora, e às vezes eu não entendia. Sim. E quando eu passei para a cozinha, né, inclusive uma coisa que foi interessante, foi a minha curiosidade de querer aprender. Tem que ser curioso, né, cara? Tem que ser curioso. Entendi. E assim, determinado também. Exato. Por quê? Porque para eu poder pegar a minha promoção, eu era lavador de pia. Certo. Eu não sabia nem o que era. Mas nesse tempo que eu estava ali lavando, vendo as coisas, eu prestava atenção em ver os cozinheiros cozinhando. Exato, exatamente o que eu fazia, cara.
aonde deu uma oportunidade. Qual foi a oportunidade que eu tive? Foi quando eu vi a discussão do chefe de cozinha com o cozinheiro. E o pessoal, como eu falei para você, o pessoal é muito ignorante, o pessoal nordestino é muito quente, né? Aquela coisa, não encosta aqui não. Sim. Sendo que já fazia um mês que eu estava prestando atenção de como os caras faziam os arroz, como os caras faziam o feijão. Você é autodidata, né? E eu só ali, lavando panela e olhando, encostando, brigando com os caras, quando eu encostava no fogão, os caras falavam, não, aqui não, ele não vai pra lá, vai pra lá. Os caras passavam até a faca acima na outra, assim, aqui você não encosta não, vai lavar as panelas. Ao ponto que no meio da discussão, o que é que aconteceu? No meio da discussão, o chefe de cozinha discutindo com o cozinheiro, isso, a hora ficou passando. Sim. Bateu um estalo dentro de mim na hora. Qual foi o estalo? Eu disse, tem uma empresa, o funcionário precisa trabalhar, precisa comer. Exato. Então o que eu vou fazer? Enquanto eles estão discutindo, eu vou meter a mão na massa. É isso. E foi aonde o que aconteceu? Eu já comecei, peguei 25 quilos de arroz, já segui a medida de tanto ver os caras fazendo, isso, eu lavando panela. Então eu não estava ainda no começo de estar dentro da cozinha. Mas você já tinha criptografado tudo na mente, né? Isso mesmo. Aí foi o que aconteceu. Quando eu comecei, o chefe de cozinha, no calor da discussão, certo, ele brigou comigo. Falou, o que é que você está fazendo aí, rapaz? Sai daí. Aí eu bati de frente com o chefe na hora. Eu falei, chefe, quando o senhor está discutindo aí, o pessoal que trabalha da empresa, eles precisam comer. Exato. Então, enquanto vocês estão discutindo aí, eu já estou adiantando aqui o arroz e batendo os caldos aqui pro pessoal. Certo. Porque tem horário. E precisa ser entregue, né? E precisa ser entregue, isso mesmo. Então, o que foi que aconteceu? Nesse calor, ele falou, mas você não sabe cozinhar, cara, não sei o que. Eu falei, tudo bem, só olha. Dei as costas. Joga no meu peito. Quando ele abriu a caldeira, no calor da discussão que ele abriu a caldeira, ele viu que o arroz já estava pronto. Olha só que firmeza. Viu que o arroz já estava pronto. Então, no tempo que ele viu que o arroz já estava pronto, o que foi que eu acredito a Deus, foi até o poder de Deus na mente dele, assim. Com certeza. Porque na hora que ele viu aquilo ali, ele fez o quê? Foi automático, eu esqueci. Chamou a nutricionista, e falou assim, não quero esse menino aqui nas panelas. E com o rapaz que ele estava discutindo, ele mandou o cara ir para casa. Nossa. Ele falou assim, e você, vou te dar uma advertência e vai embora. Depois nós conversamos, mas você vai ficar comigo agora. Foi a oportunidade. Foi a oportunidade. Sendo que na hora, não vou mentir, eu fiquei preocupado. Porque eu só até então arroz. Aí veio a minha humildade. Cheguei, chefe. Mas o arroz foi seu passaporte. Passaporte, isso mesmo. Você falou, é verdade. Aí quando eu falei, chefe, mas não, só vi o arroz que eu vi os meninos fazem. Ele falou assim, não, se você, dentro de um mês que eu tô vendo você aqui lavando panela, você gravou como é que os meninos fazem um arroz, se eu pegar você junto comigo aqui, vou te tornar um cozinheiro. Já era. Aí foi daí que começou. Então foi curtíssimo tempo que você passou na pia. Isso. Tá vendo, rapaziada? É disso que eu tô falando. Tem que ter percepção, tem que saber o que você quer na vida. E você sabia o que você queria, né? Não, eu sabia, porque quando eu tava quando eu cheguei na Desvendador, que eu vi aquela área de cozinha, eu me identifiquei logo na hora. Nossa. Foi um estalo que deu na minha mente, tipo assim, é isso que eu quero. É impressionante, foi a mesma sensação que eu tive. Eu trouxe um relato dos convidados anteriores que vieram aqui. Inclusive, um deles era o chefe executivo e o outro era o garde manger. E eu falei exatamente sobre isso. Eu não queria ficar muito tempo naquela pia. E eu não fiquei mesmo. Eu fiz igual a você, eu ficava olhando. E, na verdade, se a gente parar para pensar, a pia é o melhor lugar onde você pode aprender sabores, olor e tempero. Isso é verdade. Porque chegava a frigideira lá para mim lavar lá. Às vezes os caras queriam colocar na pia, eu já pegava, não, pode deixar que eu pego. Mas eu tirava da mão deles, passava o dedo e falava, nossa, aqui vai isso. É verdade, isso né? mesmo, é. No caminho para casa, eu passava no mercado, comprava as coisas e eu chegava em casa e fazia. Eu falava, puta, tá igual. Então, cara, a pia é um lugar desprezível aos olhos dos cozinheiros, mas é o lugar mais rico que tem da cozinha. É a mais pura verdade. É sofrido, mas é o mais rico. Mais rico. É impressionante, cara. Eu acho interessante sobre isso que você falou aí, que era justamente isso que eu fazia quando, na época, realmente, posso falar abertamente, Sim. eu era casado, né? Então, assim, uma coisa que eu gostava muito, mesmo estando na pia, era ver a forma como o pessoal fazia. Então, eu fazia a mesma coisa que você acabou de falar,
E quando eu chegava em casa, eu tentava produzir aqueles pratos que os meninos faziam. Isso aí. Ao ponto que eu gostava tanto de cozinhar, eu chegava a falar para minha ex-mulher, falava assim para ela, dizia assim, ó, quando eu chegar eu vou... Hoje é comigo. Então, ela não se preocupava, chegava lá, fazia comida e todo mundo comia. Então, essa parte eu gostava demais. E era só elogio, né? Era elogios de pessoas que estavam acostumadas a comer apenas um arroz e feijão, o trivial, né? Trivial, isso mesmo, né? Aí você vinha já como, pô, isso aqui é uma comida de chefe. É muito bom, né, cara? E deixa eu te falar, quanto tempo já nessa caminhada toda de gastronomia? Você tem noção? Tem mais ou menos uma base, assim, né? Tipo, vamos lá. Na área da hotelaria, eu tenho pouco tempo nessa área da hotelaria do hotel. Certo. Porque foi uma área que eu, justamente por causa da industrial, eu queria abranger outras áreas. Sim, sim. Então, na cozinha industrial, eu passei 7 anos. 8 anos na cozinha industrial. E agora, na hotelaria, e esse é o segundo hotel que eu trabalho, né? Certo. Em 2 hotéis, na Nito e aqui na Atibaia agora. Certo. Vai fazer 3 anos. Rapaz, então, totalizando aí, tem mais ou menos 10 anos. Isso. Caramba, cara, é tempo pra caramba, cara. Eu, colocando na ponta da caneta aí, do lápis aí, já tô com 22 anos, irmão, na caminhada gastronômica, cara. Então eu vi muita coisa, eu passei por muitas situações, humilhações, momentos de glórias, já levei muitos gritos que hoje em dia as pessoas romantizam muito isso, né? Eu não romantizo, eu não acho maneira a pessoa gritar com um outro profissional, né? Mas as pessoas acham isso normal, a gente não pode normalizar essas coisas, porque nós somos seres humanos e todos nós temos limites, irmão. Justamente, é uma coisa que eu prezo muito, que às vezes o que acontece? No calor, né, a gente às vezes até se excede um pouco. Exato. Mas os líderes, os chefes de cozinha, eles têm que ter essa cautela. Tem que ter. Porque às vezes a forma que você fala com o seu chefe, com o seu cozinheiro, com o seu gritando, né, isso às vezes atrapalha muito, pode até lhe prejudicar. Prejudica, porque o coração do homem é terra que ninguém pisa. Eu sempre vou trazer isso, a gente não sabe o que passa na mente das pessoas. No começo, não vou mentir assim, no começo, quando eu comecei, por eu ter aquele método, não é método antigo, porque a convivência às vezes faz você se influenciar. Exato. E os líderes que eu peguei, às vezes, eram os caras muito rudes, os caras muito brutão, o chefe, né, na época. Então, na industrial, é assim, quando você começa a ter o passo, as unidades, ela te dá, assim, um exemplo. Eu estava na Editora Abril, então, quando eu me tornei cozinheiro da Editora Abril, ele falou, Márcio, agora você vai ser responsável para cozinhar a turma da noite. São 400 pessoas. Olha que maravilha. Mas você vai ter que liderar. É você e mais 3 pessoas. Olha aí, 13? 3 pessoas para tomar de conta de 400 pessoas e ainda adiantar o pré-preparo da manhã, que de amanhã era 1.000 pessoas. É um desafio, hein? Desafio. Então aí entra o poder da liderança, de você saber lidar com as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas poderem fazer aquilo que você pede. Delegar, né? Delegar e, tipo assim, e dar o resultado para a empresa, no todo mundo satisfeito. Exatamente. Não só você, mas a empresa também. Mas como foi para você estar nessa posição de líder, para liderar essas 3 pessoas, entregar 400 refeições, sendo que você teve uma mentoria bruta, que estava sempre gritando? Como foi para você, irmão? Então, aí foi o desafio. Por que foi o desafio? Porque eu entendi que eu tinha que trazer a equipe para mim. É isso. E para mim poder trazer a equipe para mim, eu também não posso ser bonzinho com todo mundo. Lógico que não. Mas eu tenho que saber... É 2 pesos, 2 medidas. É isso mesmo, tem que saber balancear. Então, o que acontecia? No começo, tinha situações que eu tinha que mostrar o meu pulso firme. É isso, exatamente. Até com a pessoa que eu mais gostava, que estava junto comigo, que trabalhava comigo, uma pessoa, um colega mais legal, que tipo, não, meu amigo vai... Não, mas está fazendo coisa errada. Exato. Não pode. Eu não posso passar, não, tem que cobrar. Então, assim, até nesse ponto, eu tinha que saber dosar para que o quê? Graças a Deus, os problemas, nunca tive esse tipo de problema na liderança que eu tive lá na Editora Abril. Por quê? Porque, graças a Deus, eu soube trazer o time para mim. Mas é porque eu via que os caras faziam comigo, mas eu não queria fazer com eles.
Cara, você chegou num ponto cordial, cara, porque assim, é exatamente o que eu fiz. Eu tive muitos mentores, os caras gritavam, esculachavam, falavam umas paradas que tinha hora que você falava, meu, vou dar uma porrada na cara desse cara. Isso. Mas você tem que aguentar porque é seu trabalho, né? Você tem responsabilidade. Isso, é. Só que eu coloquei na minha mente, eu falei, cara, quando eu chegar a minha oportunidade, eu não vou passar para as pessoas o que eu passei, entendeu? Porque eu procuro tirar o melhor da pior situação, É isso. né? É isso mesmo. Que aí a gente consegue ser um bom líder. Porque quando a gente passa numa casa como líder, como chefe de cozinha, a gente precisa deixar boas lembranças, Isso mesmo. né? Eu, geralmente, eu passei por alguns trechos que eu nunca precisei gritar com nenhum subordinado, nenhum. E quando eu só olhava, a pessoa já falava, ixi, mano, o chefe tá olhando assim, tô errando. Já vinha já, e aí, chefe, tá tudo... O que tá acontecendo? Eu falava, ó, você precisa fazer assim, assim, assado. Ô, chefe, desculpa. Você entendeu? Olha o respeito, no olhar, porque eu trouxe a equipe para mim. Então eu olhei para a pessoa, ela já sabia, eu tô no BO. É isso. Você entendeu? É, Então a gente tem que delegar, a gente tem que chefiar, entendeu? Na cautela. Não estou dizendo que você tem que ser bonzinho. Ai, não, vem cá, faz para mim. Não. Você tem que ser cauteloso, capcioso no se falar, entendeu? E ter cautela. E acabou, é assim. é isso mesmo. Então você conseguiu resolver a questão. Consegui porque foi um aprendizado para mim. Então, assim, o que eu adquiria deles, desses líderes, desses chefes que me ajudaram na época, né? O conhecimento na parte da cozinha, a parte de administração das pessoas, no caso, de educar as pessoas, eu fui vendo no dia a dia, assim, com a forma da minha criação, né, que eu venho de famílias que professoras, Oh, né? legal. Minhas irmãs são professoras, então, assim, com a minha educação, junto com a sabedoria deles de cozinhar, eu uni o útil ao agradável. A equipe voou. Aí deu tudo certo. Maravilha. Ao ponto que, graças a Deus, mesmo hoje eu não trabalho mais na área da indústria, mas até hoje tem pessoas que eu conheço que ligam, perguntam se eu quero voltar tanto para a empresa que eu trabalhava, assim, hoje não, que a Doutora Abreu hoje ela fechou faz mais de 10 anos. Certo. Né? Mas as empresas que eu trabalhei foi GR, Sapor, Sodexo. Eu conheço muitas. Passei por isso aí também, viu? Conheço muitas, então, conheço muitas gestoras delas e às vezes elas ligam para mim, hoje, até hoje, ligam para mim, perguntam se eu quiser voltar para lá. Eles têm unidade para mim, tá bacana, né? Mas por quê? Porque você foi uma pessoa que passou lá e contribuiu, né? Você contribuiu com o bem lá. Isso é importante, cara. Agora, se você tivesse sido um mau colaborador, eu duvido que te ligariam. Não ligam, não adianta. Cara, que bacana, velho. E uma coisa que eu gostei muito nessa transição da indústria para a hotelaria, eu gostei mais e gosto até hoje, é claro, do que eu faço, é a variedade de coisas que a gente tem no meio gastronômico, na cozinha. É infinito, é infinito, cara. Você sempre está aprendendo. Quando eu aprendi a fazer vários molhos diferentes, exato, coisas que na indústria era só aquela coisinha ali, o que eu aprendi na indústria eu trouxe para a parte da hotelaria e aprendi mais ainda na parte da hotelaria. E você aprende muito, porque assim, eu costumo falar que a gastronomia é como você tocar cavaco e violão. Verdade. É infinito, todos os dias você aprende um acorde diferente, uma dissonância diferente. Sim. Esses dias eu fiz um risoto dentro de uma peça de queijo, cara. Olha, um risoto. Risoto. Tá entendendo? Então, assim, isso é não se limitar. Entendeu? Os caras pegou e falou, pô, você vai fazer, chefe? Eu falei, vou. E vai ficar uma delícia. E ficou maravilhoso. Tá vendo? Top demais. É isso aí. E deixa eu te fazer uma pergunta até capciosa, né? Que assim, cara, a gente que trabalha nesse ramo gastronômico, a gente passa muita pressão. Muita pressão. Se você se sentir à vontade de responder, beleza, senão também. Não. Dentro dessa caminhada, dessa pressão toda, você adquiriu alguma doença? Alguma patologia? Uma patologia, doença assim, você fala
Mental, física, sim. espiritual. Sim, claro, né? Sou, passei por muitas situações que Certo. posso falar de algumas coisas que aconteceu Certo. nessa trajetória aí. Por quê? Porque não foi fácil, né? E tive depressão, graças a Deus hoje estou curado dela, né? E depressão não é brincadeira, gente. Principalmente pra gente desse ramo, Isso mesmo. não é fácil. Não é fácil. Porque eu falo para você, é muita pressão, calor, cozinha, e aí entra problemas pessoais na sua vida, coisas, você tem que manter a sua postura ali dentro do trabalho. Exato. Não pode deixar te afetar, mas às vezes você termina cedendo. E eram situações que eu tinha que, tipo, eu posso falar abertamente sobre isso porque eu vivi, né? Eu vivi. Assim, eu posso falar o que aconteceu na minha vida, um pouco dela. Quando eu me separei, eu fiquei muito vulnerável, Sim. mas eu tinha a responsabilidade dentro da cozinha. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas assim, eu era uma pessoa que, quando eu estava dentro da cozinha, eu tentava esquecer. Sim. Então, a cozinha para mim era uma terapia. Era a fuga, né? Era a fuga. Ao ponto que chegava a época que eu tinha que. Eu mesmo pedia para ficar os 3 horários. É você que pedia? Eu que pedia porque eu não queria ir para casa. Porque eu chegava em casa, batia a solidão, vinha a depressão, ficava aqueles pensamentos negativos. Então, assim, e eu sou uma pessoa muito emocional, emociono muito rápido, ficava muito triste. Ao ponto que eu não tenho vergonha. Eu chorava mesmo dentro da cozinha, trabalhando. E não precisa ser forte o tempo todo, irmão. Né? Então, assim, eu não tinha vergonha, eu chorava mesmo dentro da cozinha, mas trabalhava. Ao ponto que quando eu saía, aí sim. Uma fuga ilusória, né? Fuga ilusória. Foi aonde eu agradeço a Deus por tudo, porque sempre os líderes que estavam comigo, que me acompanharam a minha trajetória de minha vida, eles entenderam o processo que estava acontecendo comigo. Foram ser humano. Né? Foram ser humano, ao ponto que muitos queriam me tirar, mas os chefes mesmo, o chefe de cozinha, as encarregadas na época, elas falavam, não, vocês não sabem o que está se passando. Vou falar para você o que aconteceu comigo uma vez na Vitória Abril. Foi quando eu estava muito, mas nesse dia eu estava ao ponto de, sabe, eu tentei tirar a minha própria vida. Hoje não, hoje você tem o controle. Né? Mas eu me lembro da besteira que eu ia fazer. Mas as pessoas entenderam, os chefes entenderam por quê? Porque eles viam. Então, assim, foi aonde eu cheguei, estava lá, e nesse dia foi um dia incrível. Foi o dia que eu mais cozinhei perfeitamente. Porque foi o dia que eu estava tão feliz, ao ponto que quando eu me deparei na cozinha sozinho, eu peguei uma faca e tentei ceifar a vida. Matar. Caramba, isso foi muito forte, cara. E todo mundo, nesse dia, todo mundo estava feliz, porque o pessoal só me via chorando dentro da cozinha. Aonde todo mundo entendeu a gravidade da situação, mas o pessoal achava que era brincadeira. Porque eu estava lá trabalhando, mas estava sofrendo por dentro. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Ao ponto que quando isso aconteceu, graças a Deus meu filho veio na minha mente. Sim. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho um filho para cuidar. Aí ali foi onde eu parei. Mas ainda chegou sim a cortar. Eu fui um pouco de acidente, né? Aí eu caí. Tudo bem. Então, no caso, a imagem do seu filho veio. Praticamente o seu filho te salvou. Salvou, isso mesmo. Na época ele era muito novinho, né? Uns 4 anos. Então, assim, eu estava naquele processo de separação e com uma pessoa que eu amei muito mesmo. Bem difícil, né? Muito difícil, né? E talvez o seu filho nem saiba disso, né, cara? Hoje ele já sabe, já está de maior, né? Às vezes eu conversei com ele. Sim. Ele vai saber dessa parte agora se ele chegar a ver esse vídeo, né? Ele vai. Ele vai. Mas, assim, pelo menos da parte que ele soube, que eu contei para ele, sim, das minhas dificuldades dentro da cozinha, e manter o meu trabalho e ter a minha mente saudável, não foi fácil. Não é fácil. Mas, assim, a cozinha, para mim, era tudo. Tudo que era tudo. Porque era ali que eu esqueci. Meus problemas saíam da porta para a cozinha.
É que nem eu, às vezes eu posso falar abertamente assim, eu sei que todos nós passamos por problema, mas se a gente está dentro de uma empresa, a gente tenta deixar os problemas lá fora, Com toda certeza. não traz para dentro, porque às vezes termina prejudicando. Foi onde eu aprendi. Para mim não poder me prejudicar, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que tentar esquecer enquanto eu estivesse ali trabalhando, mesmo que lá fora, então, o meu subjetivo era o quê? Se é uma coisa que eu gosto, eu me apegava àquilo. Então eu falava para o chefe, não, pode deixar que eu fique à noite. Não, mas é muita... Não, não quero o seu dia. Eu só quero só ficar aqui. Eu não quero ir para casa. Caramba, cara. Queria preencher mesmo, né? Preencher. É bem complicado. Tá vendo, pessoal? Às vezes, é disso que eu tô falando. Nós, homens, nós somos obrigados a encarar certas situações porque o sistema impõe isso. Que o homem, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer como se não tivesse sentimento. Entendeu? Agora, é muito difícil, a gente está passando por situações, a gente tem que trabalhar, a gente tem que aguentar pressões. Isso que o Márcio passou é a ponta do iceberg. Quantos outros profissionais, né, meu irmão? Quantos outros que não teve a mesma capacidade que você de parar na hora? Muitos decidiram ir embora e foram embora mesmo. Entendeu? Por quê? Porque não tem ninguém para poder falar. Ele sai do trabalho, chega em casa, a mulher fica enchendo o saco, começa a falar que ele não presta, que ele é isso, é aquilo. Isso é verdade. Você tá entendendo, cara? E assim, ele tem que ouvir calado. Porque ele entende, o sistema diz pra gente, ele impõe pra gente, não, você é homem, você não tem que sofrer. Você é homem, você não tem que chorar. Você é homem, você tem que trabalhar. Você tem que, sabe, é muita pressão, gente. Então não é fácil. Isso não só no nicho da gastronomia, mas eu acho que em todas as outras profissões, né? Onde há muita pressão, é a porta aberta para depressão. Isso mesmo. Então, cuide do seu espiritual. Porque o físico a gente vê, né, irmão? O físico a gente vê. A gente vê. Espiritual, você não consegue ver. Às vezes está sendo formada uma armadilha para você. Isso mesmo. E você nem sabe. Isso é verdade. É complicado, cara. Mas graças ao Criador, você superou essa situação. Graças a Deus. Hoje a mente é outra, né, Márcio? Hoje a mente é outra. Está mais apegado com o Criador. Mais apegado com Deus. Cada dia mais. Por isso que eu falo assim, e você falou, depende da grana, assim, quando a gente tem muita pressão, que a pessoa, por exemplo, nós que é cozinheiro, que vive no ramo da cozinha, a gente sabe que a nossa vida é muito corrida. Demais, aquela coisa que então, às vezes é aniversário que a gente não pode comemorar, porque a gente tem que fazer aniversário de outras pessoas, está trabalhando, datas comemorativas que e às vezes as pessoas não entendem isso, não ao nosso redor. Não. Acha isso, mas tudo isso tem um propósito. Sendo que, tipo assim, às vezes a pressão é tanta, você esquece que ali há um ser humano. Por isso que Deus, ele trabalha na nossa mente, no nosso coração, quando a gente se apega nele, para dar um alívio. Então, às vezes a gente chega em casa, tá aquela pressão, já tem a pressão do trabalho, tem a pressão de casa. Exato. Se você não tiver a mente focada em Deus, ou focada em alguma coisa que, tipo, dê o suporte para você poder ficar mais um pouco leve, aí acontece essas coisas, aí vem depressão, vem tudo. Vem tudo. E aí é onde você termina fazendo essas besteiras. Exatamente. Porque você sobrecorre por um lado que você acha que ali vai te satisfazer a paz que você precisa naquele momento. Exato. Mas pelo contrário, depois é que vem mais dobro ainda. Exatamente, cara. Então assim, chega em casa, tenta descansar, tenta a mente. Exato. Né? Se você tem família, se apega mais a eles. Procure conversar mais. Procure conversar mais. Ser mais compreensível, porque às vezes a pessoa está num dia estressante. É isso. Exatamente. Cara, fico muito feliz por hoje você estar num posicionamento melhor da sua vida. Né? A gente se conheceu tem mais de 4 anos. Mais de 4 anos, isso mesmo. Foi lá em Itu. Lá em Itu, isso. O Márcio foi outro que eu conheci lá em Itu também. Você estava no alojamento lá também? Isso, no alojamento. No alojamento. Eu falo para você, foi uma época que quando você chegou, era o início ainda de umas coisas que estavam já acontecendo na minha vida antes, porque eu já tinha um problema de depressão. Foi naquela época já? Foi naquela época. Olha aí. Então, assim, quando eu cheguei lá no Itu, antes de você chegar, eu já estava lá, e eu peguei muitas situações que eu já estava depressivo, vivendo coisa. Então, assim, não foi nenhuma, nem 2, 3 vezes. Né?
Exatamente. Essa de eu tentar tirar a minha vida só foi a primeira. Já lá em Itu também, agradeço a Deus também por uma colega de trabalho, e ela viu a minha situação. Não sei se ela está trabalhando lá ainda hoje. Não, então ela vai saber quem ela é. Ela vai saber, que eu esqueci o nome dela, mas ela vai. Quando ela ver o vídeo, ela vai ver. Ela nunca esqueceu. Certo. Eu estava numa chuva, nunca esqueci, estava numa chuva muito grande, mas muito grande mesmo. Eu cheguei no hotel, o chefe tinha mandado eu embora, e eu fui. Certo. Mas já fui deprimido, chorando, porque eu entendi claramente. Estava quase uma semana sem trabalhar, por causa justamente dos meus problemas. Né? Certo. E os meus problemas atacavam muito nas datas específicas. Data de aniversário, data de aniversário de casamento na época. Né? Então, assim, eram as datas que me deixavam mais vulnerável. Sim, sim. Quando chegaram essas datas, eram as datas que eu queria esquecer. Então, eu saía, eu bebia, ia curtir e não queria saber de trabalhar. Certo. Ao ponto que, quando chegou nessa hora, eu cheguei lá no trabalho, eu chorando, né? Cheguei, o chefe, não, vai para casa, vai descansar depois a gente conversa. Certo. Isso, a minha mente já estava transformada de novo, eu já estava pensando da primeira vez que aconteceu lá. Ele tirou a única oportunidade que você tinha para esquecer um dia. Aí eu fui. Nisso, teve uma menina que eu vou me lembrar o nome dela, depois eu te falo. Certo. É que eu estou tentando me lembrar, não está lembrando. Sendo que essa menina, ela foi incrível, eu agradeço a Deus também por ter colocado ela nesse momento. Por quê? Porque ela ia por um caminho, e ela deixou de ir para o caminho dela e foi me seguir. Foi atrás de você. Foi atrás de mim. Sendo que ela percebeu, e ela era evangélica, ela chegou para mim assim, ó, começou a falar de Deus para mim. Achei incrível isso, porque eu também conheço. Né? Você conhece a palavra? Conheço. Ovelha perdida, irmão? Aí eu... e ela conversando, aí eu entendi o que está acontecendo. Né? E um carro muito alta velocidade. Nossa. Eu ia me jogar na frente. Você falou, não, é agora. Sendo que quando ela veio me acompanhando, eu falei assim, mas seu caminho não é esse. Seu caminho é lá. Você falou? Ela falou assim, não, mas eu vi como você saiu. E eu queria vir com você, quando eu queria deixar você sozinho, porque Deus tocou no meu coração. Ixi. Aí eu abracei ela, chorei, eu falei, então eu sei o que eu queria fazer. Ela falou, eu entendi. Eu não precisei falar, ela só olhou assim para mim, porque ela viu o carro que ela me viu, ela ficou só esperando. Ela achou que eu ia, mas pela fé dela, ela viu que eu fiz o quê? Eu abracei ela. Porque eu ia fazer outra loucura, e dessa vez não tinha como correr, porque o carro estava muito na alta velocidade, eu ia me jogar, não tinha como. E eu vou te falar uma coisa, cara, os sinais estão sempre aí. Estão sempre aí. E o Criador, ele usa quem ele quiser. Isso é verdade. Independente de religião, gente. A gente não está falando de religião, não. Isso. A gente está falando que os sinais existem e o Criador, ele usa quem quiser para poder chegar uma mensagem entre nós. É ou não é? É isso mesmo. Caramba. É verdade. Que testemunho forte esse aí, irmão. Então, assim, foi essas experiências que faziam com que eu, sabe, nunca desistisse da minha vida, de buscar, sempre tentar mostrar às pessoas a mudança. Sim. Entendeu? Porque eu sabia que Deus sempre estava comigo. Porque se eu não tivesse na minha presença assim, fisicamente, ele mostrava através das pessoas. Mostra. Que eu convivi. Porque depende muito se a gente, do nosso querer, se a gente quiser ver ou não. Depende muito. Foi da minha amiga, a Célia. Essa eu tenho como se fosse uma irmã. Essa foi eu não posso falar, a mulher mais especial da minha vida que Deus colocou. Eu falo de coração. Foi ela. Porque ela foi uma mulher que me ajudou muito. Ela foi aquela mulher que me pegava, me levava para pegar os remédios, para ir na terapia, sabe? Coisas que eu achei incrível aquilo ali acontecer na época que eu estava passando. Sim. E ela acompanhou também toda a minha trajetória. Então, assim, as minhas batalhas dentro da cozinha e fora, era tudo ali, ó. Mas eu nunca deixei de fazer o que eu gostava de fazer, cozinhar. Que era onde o meu remédio era ali. Então, quando eu passei para a psicóloga, ela falou, o que você mais gosta? Eu falei, olha, gosto de duas coisas, de ler e cozinhar. Certo. Ela falou, bom, você se dedica mais à leitura e à cozinha, que é onde você vai, tipo, superar todas essas coisas que estão acontecendo, você vai colocando em prática o que eu vou passando. Exato. E foi isso que foi me ajudando muito também. Que maravilha, meu irmão. Bom, graças ao nosso Pai Celestial, Criador, você está libertado hoje.
Graças Hoje a ideia é outra, né, irmão? Ah, não, hoje a vida é totalmente diferente. Hoje o papo é trabalhar por um ideal. Por um ideal, né? isso mesmo. Eu sei que uma hora ou outra também você já vai começar a partir para um outro lado, vai começar a soltar um pouco a corda. Não, com certeza. Mas hoje mais com sabedoria, né? Exato. Exatamente. Sabedoria é tudo, cara. Porque a gente precisa saber para onde a gente vai. Isso mesmo. Né? E a pessoa que não sabe para onde vai, qualquer vento leva para onde ele quiser. Isso mesmo. É ou não é? Aí vem aquela questão, ué, o que eu estou fazendo aqui? Isso mesmo. Você tá aí porque você não tem foco. Não tem foco. Você não sabe onde você quer chegar. Né? E eu acredito que eu cheguei muito longe, irmão. Eu cheguei longe para Dedéu, que eu nem imaginava que eu chegaria tão longe. E eu creio que você também. Eu agradeço a Deus por tudo que onde eu tô, é o que eu mais queria. Exatamente, cara. Eu tô chegando. Poder chegar mais ainda, eu entrego tudo na mão de Deus. Mas hoje eu me sinto feliz porque hoje eu consegui superar tudo isso. Mas tudo isso mesmo, de coração. Hoje eu vivo muito mais feliz. E pleno, né? E pleno. Mesmo no meio de tanta adversidade, isso cara. Isso mesmo, Porque nada muda, a cozinha continua a pressão, continua a loucura, mas hoje a plenitude está reinando. Reinando, isso mesmo. Hoje a gente tem maturidade, né, mano? Maturidade. Hoje a gente consegue olhar e falar, já passei por isso aí, vou ignorar. E vai embora. Vai embora e deixa arder. E aí assim você consegue vencer o dia, né, irmão? Pô, que satisfação, velho. Fico muito feliz por isso. E, meu irmão, você já passou situações dentro da cozinha, uma situação de ter faltado algum alimento que não foi visto, passou despercebido na ficha técnica. Ou seja, foi entregue o buffet e de repente chega lá o ajudante e fala, meu, acabou a picanha. Já. E aí, cara? E às vezes não foi nem culpa sua. Não tinha lá. Esqueceram de colocar, mas tá. Deram a ficha técnica para vocês, o cardápio, mas esqueceram de colocar o insumo. Puta que merda. E aí, tem que se virar. Você tem que correr. Coisa. Interessante sobre isso aí, hoje eu vou contar uma mais legal ainda. Show, que foi bem interessante sobre isso. Sim. Eu estava na Sodexo Sul e nós fazíamos comida transportada. Nossa, eu sei como é que é. Então você imagina, vou levar para o galpão, lá na Vila Mariana, era o galpão da empresa de ônibus chamado Cometa. Aí o que acontece? Na indústria, na cozinha industrial, é assim. A gente cozinha, são 150 funcionários, então vamos fazer comida para 150. Sendo que se você não tiver... Mas tinha que fazer a mais, né? Tinha que fazer um pouco a mais, o correto. Sendo que acontece? Foi aonde você tem que ter a mente aberta. Porque o que aconteceu? Nessa situação, eu estava na unidade, mas eu não estava na cozinha. Putz, velho. Os meninos estavam lá cozinhando, eu estava lá preparando para receber a comida para a gente colocar e tal. Nisso, o que aconteceu? Nesse meio termo, eu vi que a comida não ia dar. Putz, velho. Sendo que, tipo, eu estava na Vila Mariana. Certo. A editora abriu ficar, né, de Gavacó. Então, o que acontece? Eu falei, e agora? A comida não vai dar. Agora ferrou. Tive que usar o cérebro. O que foi que eu fiz? No calor da adrenalina, da pressão, eu cheguei e na frente tinha um supermercado. Eu tinha um crachá da editora Abril. Lindo. Eu cheguei, eu liguei para a nutricionista, que elas eram responsáveis na época. Elas mais que chefe. Na hora que eu liguei, eu falei assim, é o seguinte, a comida que tem aqui não vai dar. Vai ficar bem umas 50 pessoas sem comer. Ixi. O que é que eu posso fazer aqui? A ideia que está vindo na minha mente, tem um supermercado aqui. Como nós tínhamos um fogão aqui que estava começando, a cozinha estava se formando, então estava no processo da cozinha. O fogão já estava funcionando, tinha algumas panelas. Sim. Aí eu cheguei, a única coisa que eu vou poder aqui é fazer uma coisa rápida. Se isso o dono do supermercado conseguir liberar para mim.
A mulher entrou em desespero e falou, Márcio, vê o que você consegue fazer, que a gente precisa pegar essa unidade. Aí eu falei, ó, daqui a pouco eu te ligo. Deixa comigo. Cheguei no supermercado, cheguei pro gerente e mostrei o meu crachá. Segura aí, ó. Disse que eu mostrei o crachá, eu falei assim, olha, se você confiar na empresa que eu trabalho, é aqui do lado, o galpão tá aqui. Eu vou falar o seguinte, só me dá um latão desse de molho de tomate, um pacote de salsicha, era coisa rápida mesmo, de salsicha. Pra quê? Pra que eles não fiquem sem comer. Não tem Mas, como. ó, tá aqui o crachá, tá o número da minha... Meu documento aí. O número da nutricionista. Certo. Você entra em contato com ela, mas só libera pra nós não deixar os clientes lá sem comer. Certo. O gerente falou assim, não, Agora é seu. pode pegar, quanto é que você precisa? Ai, que maravilha. Poxa, eu conheço a empresa. Eu falei, bora, chegou. Peguei, fiz isso que eu já liguei pra ela, falei, ó, o gerente vai ligar pra você aí. Foi dito e feito. O gerente ligou, falou assim, bum, bum, bum. Aí ela falou, nossa, Márcio, muito obrigado. Rapaz, você resolveu uma situação que a gente poderia perder um contrato. E perderia mesmo. Sendo que acontece. Resumindo, ela fez uma negociação com o gerente do mercado, onde começou a passar os produtos do mercado, passou para eles. Nossa, velho, olha que maravilha. Até hoje essa convênio. cozinha ela fez isso. Aí, através da sua inteligência, hein? Que é seu contato. Mas é porque eu vi o desespero, que eu vi que a comida ia faltar. Eu não deixei esperar acabar para me correr atrás. Eu percebi. Você teve a mente pensante, né, cara? Isso, a mente pensante. Que às vezes acontece dentro de uma cozinha. A gente tem que ter essa mente pensante. Tem que ter. Por exemplo, a gente está no buffet. A gente vê que a gente tem que ter aquela reposição. Eu trabalho muito com reposição hoje. Sim. No buffet. Né? Então, assim, eu faço lá. O buffet hoje tem 400 pessoas lá no hotel. Certo. Aí eu faço a comida para 400. Às vezes vai ter um pouquinho a mais. Aí você vai ter que correr para avisar pro cozinheiro. Mas é melhor, né? Sobrar do que faltar. Sobrar do que Não tem faltar. jeito. Aí o que acontece? Às vezes a situação vai a mais do que a gente produziu. Vai. Tipo, o pessoal come mais. Para Sim, 400, sim. mas... Aí, pela percepção que eu vejo, eu faço o quê? Quando eu vejo que está acabando, mas eu não tenho aquela reposição, mas eu sei que aquele tempo de 20 minutos dá para ele fazer um pouquinho que vai dar para finalizar, antes de terminar aquele lá, eu já corro e aviso. Exato. Eu nunca vou deixar a comida acabar toda para me depois avisar que acabou e que não tem mais. Exatamente. Por isso que é sempre bom a gente trabalhar com uma reserva. Sim. É aquela coisa, trabalhar com um pouco a mais. Exato. Por quê? Porque você não corre esse risco. Não tem. E isso eu aprendi na Editora Abril, eu aprendi nas unidades que eu trabalhei e nessa situação que eu passei. Isso é importante demais, cara. Tem que ter a mente em raciocínio rápido. Senão fica para trás e você não consegue resolver e perde oportunidades na vida, né? É verdade. E corre o risco de você no final do plantão, ó, desculpa, mas não precisamos mais do seu serviço. É verdade, isso mesmo. Por quê? Porque por falta de competência, né? Competência, isso mesmo. Pô, cara, muito bom, cara. Cara, eu sei que a gente conversou bastante, e se deixar a gente vai ficar até amanhã aqui trocando um papo, né, cara? Mas eu creio que você irá voltar, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, né, Márcio? Muita coisa. Será um prazer voltar aqui de novo. Cara, também vai ser uma honra. Eu gostei. A gente vai ver como é que tá a agenda, já mando para você. Se você já não tiver viajado antes, a gente consegue marcar. Beleza? Gente, até mais. Esse foi o Márcio, cozinheiro da melhor qualidade. Eu super indico, vou deixar para vocês aí o arroba dele, caso vocês precisarem de um cozinheiro e um líder de peso, ele é o cara, hein? Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Satisfação. Satisfação toda. Um abraço a todos.